Será que eu sou realmente um cristão? Afinal de contas, eu ainda tenho que lidar com o pecado, meu coração parece ser inclinado a amar outras coisas, a amar o mundo, e por conta disso, frequentemente eu sou tentado a amar outras coisas mais do que a Deus. Se você ou alguém que você conhece de repente tem dúvidas nesse sentido, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Fé e Vida, primeiro episódio da série Eu Sou Realmente um Cristão. E nessa série de 8 episódios nós vamos trazer algumas perguntas que são comuns na nossa caminhada de fé, né, comuns aos cristãos. E o nosso intuito aqui vai ser responder essas perguntas e de alguma forma ajudar você nesse processo. Vamos lá então, Wellington, para o episódio de hoje, né? Dessa série, Eu Sou Realmente um Cristão. E, inclusive, para já dar os créditos aqui, nós estamos usando um livro. Esse livro aqui é o mesmo nome da série, que é do Thomas Boston, que são 8 dúvidas que são comuns, né, na nossa caminhada de fé. E ele traz aqui algumas respostas e nós vamos trazer aqui também essas perguntas, né, e tentar respondê-las. E a pergunta de hoje, né, desse primeiro episódio, eu vou ler aqui. Ele diz assim: eu duvido que nasci de novo porque não conheço o momento exato da minha conversão. Também não consigo traçar os passos que me levaram a se tornar um cristão, né? Então, a primeira dúvida que ele traz é nesse sentido, né, de não saber esse momento exato da conversão. O que você pode, para iniciar aí nesse sentido, responder acerca dessa dúvida que é comum, né? De repente os cristãos terem, né? De nós termos em algum momento da nossa caminhada, acerca se o fato de nós não sabermos esse momento exato da nossa conversão, se isso de alguma forma influencia, né? O fato de nós sermos ou não cristãos. É, antes da gente, de fato, até responder a pergunta, acho que fica alguma coisa que é bem interessante nós pontuarmos aqui. Nos últimos anos, acho que não só nos últimos anos, mas nas últimas décadas, a gente tem ouvido que o movimento evangélico no Brasil cresceu muito, né? Só que ficam algumas dúvidas em relação a isso, porque, de fato, e até uma coisa recorrente aqui nas nossas conversas no Fé e Vida, que tem a ver como se de fato nós fôssemos ou somos o número que nós dizemos que somos, né, como isso impacta, né, a nossa realidade, né? Se realmente somos essa quantidade de cristãos, de evangélicos que são ditos nos censos e tal, será que isso tem impactado como deveria, né? Então fica essa dúvida aí e esse questionamento, porque, de novo, até voltando para o nosso nome aqui de Fé e Vida, se a gente abraça uma fé, essa fé precisa movimentar a minha vida, né? Sim. E isso precisa ser visto de forma prática. Em relação à dúvida, né, que o Thomas levanta nesse primeiro episódio, nesse primeiro ponto aqui, é interessante pensar sobre isso, sobre essa ótica de assim, é preciso ter uma data cravada ali para dizer foi em tal dia, em tal hora, ah, e se eu não tenho essa data, porque eu acho que é isso que é o ponto lá da dúvida, né? E se eu Sim. não tenho essa data, assim, será que eu não sou um cristão? Será que então eu não posso ser considerado um cristão porque eu não lembro dessa data? E Deus atua de forma muito específica na vida de cada pessoa, mas não tem uma receita de bolo para dizer assim, Uhum. tem isso e tem aquilo, né? Tem pessoas que ou foi um evento, o momento da sua conversão foi um evento significativo ali que ele marca ali dia e hora, ele sabe muito, muito facilmente dizer isso. Na vida de outros, não. Deus pode ir construindo na vida de uma pessoa através dos contatos que ela vai tendo, seja com um crente especificamente, ou seja, com a igreja como um todo, ou ao longo da sua vida, mesmo ali na sua caminhada com a sua família, né? Então ela vai adquirindo uma série de informações, né, que vão mudando o seu pensamento, né, mudando o seu coração, até chegar ao ponto de que ela já não se vê mais fora daquele ambiente, daquele contato, porque a vida dela fora sendo transformada ao longo do tempo, né? Então,
A princípio, eu diria que não tem esse marco histórico ali, tem que ser assim, né? Sim, Pode ser que tenha na vida de alguém, né? Mas pode ser que na vida de outras pessoas não tenha necessariamente essa sim, data assim cravada que ele possa precisar estar assegurado, né? sim. Pode até ser algo desejável, né, de se ter essa data, talvez, para contar ali em alguma situação, né? Sim, Talvez isso possa ajudar, mas como você falou, é, não é um critério, né, digamos assim, que eu saiba esse momento, esse dia exato, né? E como você falou, nem todo mundo, não acontece da mesma forma com todo mundo, né? Às vezes é de uma forma muito significativa ali em um momento específico, às vezes não, é algo mais gradual, né? Então, inclusive no livro aqui ele traz um exemplo de quando Jesus cura um homem cego lá em João 9:25, que ele vai falar que a única coisa que eu sei é que antes eu estava cego e agora vejo. Então, é, ele traz um exemplo aqui, né? Ele desse homem que teve a vida transformada ali por Jesus, né? No sentido tanto da sua cegueira ali, mas ele trata aqui nesse sentido de como houve uma situação ali, mas ele fala de forma simples. Aquele homem ele não dá detalhes muito específicos, né? Na verdade ele não sabe, ele disse que não sabe, né? Como aconteceu, né? Ele só sabe que era de uma forma e agora é de outra. sim. Então é, às vezes pode ser assim também, né? Na nossa vida, talvez esse processo de conversão ele não é algo ele pode ser tanto ali em um momento específico, algo que é muito marcante, mas talvez ali em outras situações, em outras realidades, ele pode ser um processo mais gradual, que não tem um ponto alto ali significativo que vá fazer com que a pessoa saiba dizer, né? Ou às vezes a pessoa não consegue lembrar mesmo, né? Por algum motivo, mas como a gente comentou aqui, isso não é um critério, né? Para que a pessoa seja de fato um cristão ou não, né? E o autor até traz umas perguntas aqui que no sentido de que se alguém está com essa dúvida nesse sentido, né? Uhum. O mais importante é fazermos outras perguntas, não a respeito do momento exato da conversão, mas ele traz as perguntas aqui. Você acredita no Senhor Jesus Cristo? Você se arrependeu dos seus pecados? Houve uma mudança na sua alma? A sua mente tem luz? Você quer obedecer a Deus em tudo por causa de Jesus, aquele que morreu na cruz? Você ama outros crentes? Você foge dos males neste mundo perverso? Né? Então, são perguntas que nos ajudam, né, de maneira mais correta, a entendermos se de fato houve uma mudança, né, na nossa vida, né, que são perguntas no sentido de que se de fato Jesus ele trouxe uma mudança, né, na nossa vida e como isso tem influenciado a nossa vida hoje, né? Ele fala aqui no sentido da obediência, né, de viver uma vida íntegra, no sentido também de amar outros crentes. Então, tudo isso são é, resultados de uma pessoa que teve a vida transformada por Cristo, né? Então, mais importante do que entender ou lembrar se houve de um momento específico ali onde isso tudo iniciou, mais importante é entender como está a nossa vida, né, nesse sentido, de como Jesus nos transformou e tem nos transformado e nos moldado a cada dia. Existem marcas, né, que elas vão sendo evidentes na vida de alguém à medida que Cristo entra ali e muda a realidade. A primeira delas tem a ver com esse amor da pessoa para com o próprio Deus, né? O quanto ela ama ao seu Deus, né? Se a gente lembra ali dos 10 mandamentos, né? Os 4 primeiros mandamentos têm a ver com, de fato, esse amor do seu povo, deste povo com o seu Deus, né? E ele fala especificamente aí no livro dizendo assim: você ama a Jesus, Jesus é o Senhor da sua vida, ele dirige seus passos. Então, essas são evidências muito mais significativas do que uma data. Porque se eu lembro só da data, mas as marcas elas não são evidentes na minha vida, mostra que de fato aquela data não aconteceu naquela data o que eu acho que aconteceu, Sim, né? E isso fala muito para nós, porque por vezes nós temos pessoas que estão envolvidas numa agenda, né? A gente falou isso lá em outras séries, né? E na série, por exemplo, de Ame a Sua Igreja, né? A gente às vezes está envolvido numa série de agendas na igreja e a gente faz aquilo tão ah, é, de forma regular, né? E ali você usou um termo lá num dos episódios
preenchendo, como se fosse preenchendo um checklist, né? Eu faço Sim, isso e aquilo, mas se isso não é resultado de algo que aconteceu interiormente e pessoalmente, né? Até a gente vai falar mais sobre isso nos próximos episódios aí. Se isso não é resultado, a data em si ela é só uma data, né? Então, o meu amor pelo meu Deus precisa ser manifestado na forma como eu vivo, né? Tem a ver com esse meu amor a Ele, meu respeito, né? Mas acima de tudo, esse amor que eu tenho a Ele, né? E na forma como eu vou conduzindo minha vida a cada dia e como o Evangelho vai transformando a minha vida, né? O meu caráter é transformado a partir do Evangelho, mas primordialmente por causa de da minha concepção sobre quem Deus é, tem a ver com identidade, né? Eu sei quem eu sou diante de Deus, eu sei quem Deus é e como isso vai moldando a minha vida, o meu caráter, né? Muda o meu jeito de me relacionar com esse meu Deus, uma vez que eu era inimigo dele, e muda também a forma como eu me relaciono com as pessoas, né? sim, Seja dentro e fora da igreja, né? Como eu me relaciono com alguém ah, de forma intencional, né? No sentido de mostrar para aquela pessoa quem Deus é, e mostrar o que Deus fez em mim, né? Isso tem a ver também com a forma como eu coopero, né? Dentro de uma comunidade, com outras pessoas que também passaram pelo mesmo processo, né? Então, de novo, e voltando para a pergunta, muito mais do que uma data, se você tem essa data, que bom, legal, né? Isso é muito significativo. Eu, por exemplo, sei a minha data, né? Mas se eu só tenho uma data e eu não tenho nenhuma evidência, né, que atesta, que comprova isso, e a minha vida, ela não, de certa forma, não condiz com o que eu digo, é uma comprovação que, de fato, o que eu digo não ocorreu. Porque o que ocorreu, independente se eu sei ou não a data, de novo, quem sabe nos tornando repetitivo, mas para enfatizar isso, é manifestado na forma como eu vivo, né? Eu vivo para com Deus, eu vivo para com as pessoas ao meu redor. sim. Você comentou aí que sabe, né, da data, no seu caso. No meu caso, eu não lembro. Eu sei que foi num culto domingo à noite, mas eu não lembro o dia específico, né? Sim, Mas, então, para quem, de repente, que está nos assistindo, que tem essa dúvida, né, é importante é, reorientar aí essa dúvida, né, focando não no momento ali exato da conversão, né, como um sinal de que alguém é de fato ou não um nascido de novo, né, um cristão, mas olhando para, como a gente falou aqui, para esses frutos, né, que uma vida com Cristo ela gera em nós, né, esses frutos que no que você falou também no que diz respeito à maneira como nós nos relacionamos com Deus e como nós temos nos relacionado com o nosso próximo na igreja, ou seja, em qualquer outro ambiente. Então, é importante, na verdade, nós fazermos essas perguntas ao invés de nos preocuparmos com uma data, né, com um momento específico ali onde aconteceu a conversão. Então, isso não. Se a minha vida, se olhando para essas perguntas, para esses pontos que a gente trouxe, né, e eu entendo que eu creio em Jesus e que houve uma mudança na minha vida e que isso está gerando frutos, então eu não preciso me preocupar no sentido aqui de não saber o momento exato da conversão, né? No meu caso aqui eu não lembro, mas eu posso parar e analisar todos esses outros aspectos aqui. E isso vai me dar uma resposta, né? Ao analisar, sondar o coração, isso vai me dar uma resposta se de fato eu sou um cristão ou não, né? Então, para quem está tendo dúvidas nesse sentido, né, nós não precisamos gastar tempo pensando, nos preocupando com essa questão do momento de conversão, mas olharmos para esses frutos, né, para esses resultados de uma nova vida com Cristo. Não é que a pergunta não seja uma pergunta legítima, né? Sim, Ela em certo sentido, é uma pergunta legítima, sim, mas de fato, assim, aonde nós precisamos, de fato, gastar mais tempo são nessas respostas a essas outras perguntas do que a esta pergunta efetivamente, né?
Porque Sim. talvez no coração de quem tenha as dúvidas, essas dúvidas, essa dúvida especificamente, de saber ou não a data, o esteja jogando para trás, né? Sim. Quem sabe quando ele ouve de outras pessoas o testemunho, e essa pessoa crava ali o dia, a hora, como foi o local. Então, por não saber, quem sabe alguém esteja se jogando para trás, né? E isso, de alguma forma, esteja fazendo essa pessoa ter uma visão equivocada de si mesmo, né? No sentido de que, então, se não houve, então é porque, se eu não lembro, é porque não houve, né? Mas, de novo, né, para enfatizar e focar nas evidências, né, dessa transformação ao invés da data é muito mais importante Sim. e aquilo onde você de fato deve gastar tempo. Sim. É isso então. Você quer fazer algum comentário Não, final? acho que a gente talvez não tenha falado tudo, mas falou o suficiente, né, Sim. e de fato assim, é um chamado, né, um convite a você de fato escrutinar seu coração, né? É um termo bem teológico, bem interessante. Escrutinar o coração, olhando para o ponto certo e não para o ponto errado, Sim. né? Tira os olhos da data, coloque os olhos nas evidências, né? E Sim. isso vai ajudar você com certeza muito mais do que lembrar ou não de uma data. Isso aí. Então é isso, né? Nós esperamos que, se de repente você tem tido dúvidas nesse sentido aqui dessa pergunta, que a gente tenha conseguido dar um norte para você. Se de repente você conhece alguém que tem enfrentado esse tipo de dúvida, compartilhe esse vídeo com essa pessoa também. Se quiser deixar um comentário aí, também nós vamos estar respondendo. Curtir o vídeo, você nos ajuda dessa forma, se inscrevendo no canal também. E até o próximo episódio. Que Deus abençoe.